Me chamo Ionara, tenho 31 anos e sou namorada do Kelvin, com quem estou há 5 anos. Estávamos morando com os pais dele e originalmente tínhamos concordado em comprar nossa própria casa assim que nosso primeiro filho nascesse. No entanto, já se passaram quase 2 anos e ainda não fomos abençoados com um filho. Continuamos vivendo na casa dos pais dele, compartilhando o lar com meu marido, sua mãe e seu irmão mais novo. Frequentemente, eu me tornava o foco das preocupações de quem estava ao meu redor. Meus pais, que moram longe e precisam de voos para visitar, sempre lamentavam por não poderem me ajudar. No entanto, meu marido sempre foi muito atencioso comigo e mantinha uma boa relação com minha sogra. Estávamos longe dos típicos conflitos entre sogra e nora, tanto que parecia que isso não se aplicava a nós. Tudo mudou quando sofri um acidente e quebrei um osso. Estive hospitalizada e incapaz de me mover nos primeiros dias após o acidente. Meu marido e minha sogra me visitavam diariamente, mostrando grande preocupação, mas agora reduziram as visitas para apenas uma vez por semana. Eu estava agradecida pelas visitas, mas tudo mudou quando ouvi o médico dizendo que eu poderia ter sequelas permanentes. Ela não poderá mais fazer as tarefas domésticas nem nada do tipo, eles diziam, sem perceber que eu estava ouvindo. Após essa revelação, as atitudes de meu marido e minha sogra para comigo se tornaram abertamente frias. Meu marido quase não vem mais. Ele não deve estar procurando uma nova mulher. Se você tivesse tido um filho, talvez ele estivesse mais presente, minha sogra comentou. Comecei a perceber que não passava de uma empregada e cuidadora para eles. Meu cunhado, por outro lado, mostrou-se extremamente prestativo. Ele cuidava da lavanderia e sempre verificava se eu precisava de algo. Ele me visitava quase todos os dias e até me levava para a área externa em minha cadeira de rodas quando me sentia sufocada pela longa internação no hospital. Estava exausta da fisioterapia e às vezes queria desistir, mas a presença dele foi crucial para minha recuperação física. Fisicamente, a terapia está progredindo bem, mas ainda é difícil prever se terei problemas permanentes. Quando contei a meu marido e minha sogra sobre minha recuperação, ouvi comentários desencorajadores. Deveríamos tê-la dispensado antes, foi a reação deles. Começaram a discutir na minha frente, sem perceber o impacto de suas palavras. O que estão dizendo? Não estão sendo muito duros com a Ionara? Ela cuidou de nossa casa e de nosso pai o tempo todo, interveio meu cunhado. Por que não vêm morar juntos? De qualquer forma, vocês vão se casar, sugeriram eles antes de tudo. Parecia uma boa ideia. Poderíamos economizar dinheiro morando juntos e nos casar quando estivéssemos mais estáveis. Quando hesitei, eles me tranquilizaram. Temos muitos quartos, não vamos invadir sua privacidade e você não precisa pagar aluguel. Você quer se casar com meu filho, não é? Minha sogra disse na época. Como poderia recusar? Mas havia um pedido em troca. Ionara, enquanto estiver em casa, você pode cuidar do nosso pai, que precisa de atenção. Será apenas por 4 a 5 horas durante o dia, enquanto minha mãe está no trabalho meio período. Meu irmão também está em casa, então vocês dois podem cuidar juntos, disse meu cunhado. Assim, meu cunhado e eu nos unimos para cuidar do meu sogro em casa. Meu sogro e meu cunhado eram muito próximos. Meu sogro tinha o hobby de colecionar móveis antigos e até possuía uma casa separada dedicada a isso. Meu cunhado e eu sempre adorávamos ouvir sobre suas coleções. Meu sogro adorava seu filho carinhoso, Luciano, e valorizava os momentos que passavam juntos. Com o tempo, a saúde do meu sogro começou a piorar e, após anos de cuidados, lamentavelmente faleceu. Após a morte de seu pai, meu marido me pediu em casamento, agradecendo-me por sempre ter cuidado bem dele. Vamos continuar juntos, vamos nos casar, ele disse. Apesar de todos os meus esforços e dedicação aos afazeres domésticos, quando fiquei incapaz de me mover, meu marido e minha sogra agiram como se eu fosse inútil.
Quando finalmente recuperei a mobilidade, estava furiosa. Por favor, resolva isso, pague o que deve, exigi de meu marido. Então, ele propôs: bem, não quero nenhum problema. Então, te darei a casa. Vamos fazer outra divisão de propriedade. Fiquei me perguntando se ele realmente me daria a casa, mas como meu sogro havia deixado uma herança considerável dividida entre minha sogra, Kelvin e Luciano, parecia viável. A herança totalizava aproximadamente 100 mil para cada um, então Kelvin tinha ativos suficientes. Luciano foi encarregado de lidar com toda a documentação com o executor do testamento e teve que ir ao tribunal várias vezes, o que foi bastante irritante. De jeito nenhum, não podemos doar a casa. Se dividirmos a propriedade, vou perder metade das minhas economias, argumentava minha sogra. É apenas uma casa grande e pouco prática no campo. Mesmo que a doemos, não é um grande problema. É mais barato do que perder metade das minhas economias, respondeu Kelvin. Bem, se você diz, Kelvin. Mas e se ela exigir mais depois? E se os rumores se espalharem pelo bairro porque a abandonamos? Os dois debateram o que fazer comigo. Então, eu a levarei, interrompeu Luciano, o irmão de Kelvin. Por que você se esforçaria para fazer isso? Ah, já sei, você se interessou por Ionara, não é? É por isso que está tão disposto. Você pode tê-la, se quiser, mas ela já não é de alguma utilidade para nós. Não peça para levar Ionara e a casa. Só espero que não venha pedir dinheiro depois. Kelvin e Luciano assinaram papéis e organizaram formalmente a mudança de propriedade através de um advogado. Ei, Ionara, ligue para um advogado para iniciar o processo de divórcio rapidamente, disseram eles. Disseram que ficariam em um hotel por um tempo e saíram da sala. Luciano e eu os deixamos silenciosamente. Tive que encontrar um advogado para registrar nosso divórcio primeiro, disse ele. Luciano me ajudou a solicitar o divórcio e, em poucos dias, Kelvin e eu nos tornamos completos estranhos. Uma semana depois, Kelvin e minha sogra empacotaram suas coisas e foram embora de casa. Foi estranho que Luciano, o irmão, continuasse me visitando. Não precisa se preocupar. Estou fazendo isso porque quero. Não me dava bem com você apenas porque era a esposa do meu irmão. Nós dois cuidávamos e fazíamos tarefas domésticas juntos. Conversamos muito mais nestes 7 anos do que você jamais fez com meu irmão. Somos amigos, não é mesmo? Disse com um sorriso amável. Tudo o que pude fazer foi expressar meus agradecimentos e gratidão. Um mês depois, recebi alta do hospital. Embora ainda tivesse que visitar o hospital para fisioterapia, me senti aliviada por estar em casa depois de tanto tempo. Você acha que esses dois realmente vão voltar? Estou preocupada que possam voltar e me fazer trabalhar de novo, eu disse. Se voltarem, eu os afastarei. Não posso perdoá-los por te tratarem tão mal. Além disso, eles não têm direito de voltar para esta casa, me tranquilizou Luciano. Ainda não conseguia me mover como antes, então Luciano cuidou da maior parte das tarefas domésticas. Felizmente, como estava trabalhando em casa como freelancer, pude voltar ao trabalho e contribuir financeiramente. Graças à fisioterapia quinzenal, me recuperei suavemente, sem nenhuma complicação. Um ano depois, pude viver como antes e Luciano e eu colaboramos nas tarefas domésticas. Passamos mais tempo juntos, sincronizando nossos dias livres para viajar. Justo quando pensei que nossos dias pacíficos continuariam, uma tempestade veio de repente. Uma noite, enquanto Luciano e eu jantávamos, a porta foi batida e o interfone tocou repetidamente. Nervosamente, respondi. A pessoa no monitor era Kelvin. Abre, disse ele. Pensando que aquele barulho poderia incomodar os vizinhos, abri a porta principal e Kelvin entrou em casa sem hesitar. O que você quer? Por que tenho que suportar essa atitude só porque você volta para casa? Esta não é mais sua casa. Recolha suas coisas e saia rapidamente, disse eu. O que você está dizendo?
Vou viver aqui novamente a partir de hoje, respondeu ele. E estou com fome, Ionara. Me dê algo para comer, ordenou ele. Meu ex-marido mandou que eu servisse comida. Eu não vou servir comida alguma, disse eu. Por que você está aqui? Bem, gastei quase todo o meu dinheiro. Mamãe estará aqui em breve também, então deixe a porta destrancada, disse ele, enquanto eu permanecia em silêncio. Ah, você está completamente curada. Isso é ótimo. Vamos juntos de novo. Você deve ter passado por um tempo difícil sem mim, disse ele, se aproximando com uma familiaridade repugnante. A pura audácia dele me fez sentir mal. Eu me divorciei de você. Já não me importo mais. Não se iluda tanto. Você tem vivido às minhas custas todo esse tempo e não pode fazer nada além de trabalho doméstico. Só cale a boca e faça o que digo, gritou Kelvin justo quando a porta se abriu e sua mãe chegou. Você deixou a porta destrancada. Isso é descuido, disse ela. O que está acontecendo? Perguntou ela. Ela está sendo atrevida. Então, estava lhe dando um pouco de educação. A pele dela se engrossou no ano em que estivemos fora, explicou Kelvin. Mais uma vez, Kelvin e sua mãe começaram a se sentir em casa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Chega. Esta não é sua casa. Estou chamando a polícia, disse eu. Assim, sobre isso. Esta casa estava originalmente em nome do meu pai, certo? Então, isso significa que isso faz nosso acordo nulo e sem efeito, não é mesmo? Gritou Kelvin de maneira tão irracional. Você me prometeu dar a casa. Se está anulando isso, então tudo sobre a divisão de bens deve ser anulado também. Me dê metade das economias. Claro, mas já não tenho mais. Não tinha, te disse antes que desperdicei tudo. Deixei meu emprego e gastei tudo em diversão e bebida, disse ele. Fiquei surpresa com as palavras de Kelvin. Era incrível que ele pudesse ter gastado uma quantidade tão grande de dinheiro em apenas um ano. Também tenho algumas dívidas com instituições financeiras, cerca de 2,000. Acho que você pode pagar por mim. Inicialmente, pensei que estava mentindo, mas sua mãe confirmou. Não posso te emprestar tanto dinheiro, eu disse. Não estou pedindo que me empreste, estou dizendo que pague. Não estou te dando dinheiro, estou chamando a polícia, disse eu, enquanto Luciano ligava para a polícia para relatar a situação. Você se tornou bastante ousada no último ano, Kelvin disse e começou a causar estragos na casa, quebrando os móveis preciosos que eram uma lembrança de meu sogro. Sua mãe também começou a destruir os móveis, rindo enquanto o fazia. Kelvin e sua mãe continuaram ignorando meus apelos. Cerca de 10 minutos depois, quando a polícia chegou, expliquei a situação para eles. Isso é um desastre. Vamos ouvir o seu lado da história, disse um policial. O que há de errado em quebrar coisas em minha própria casa? É isso mesmo. Estamos apenas destruindo coisas que não precisamos. Qual é o problema? Disse Kelvin, quando a polícia pareceu incerta sobre como responder a isso. Luciano interveio. Esta casa nunca pertenceu a esses dois. Está em nome de Ionara. Que tipo de bobagem você está falando? Kelvin e minha sogra perguntaram. Na verdade, antes de morrer, meu pai deixou um testamento por meio de um advogado. Ele entregou o que lhe foi dito e deixou o resto para mim. Então, esta casa tem sido sua desde o início. Kelvin e sua mãe ficaram chocados. Então, esta não é sua propriedade? Perguntou um policial. Espere, mas eu sou o ex-marido dela. Somos como uma família, então ela tem que me perdoar, disse ele. Não me faça rir. Você é um estranho agora. Eu sei que estava em contato com outra mulher antes que nosso divórcio fosse finalizado, e lembro que me tratava como uma empregada. Não foi isso que aconteceu. Só concordei com o que minha mãe disse. Ela me mandou fazer tudo isso, explicou Kelvin. Kelvin tinha tentado se casar com uma jovem depois do nosso divórcio e também havia deixado o trabalho para começar seu próprio negócio. Mas ele quebrou em apenas um mês, mesmo com dinheiro.
Kelvin foi rejeitado por ser um homem desempregado e se tornou imprudente com os jogos, dizendo que tinha dinheiro e podia pagar, mas acabou apenas acumulando dívidas. Você trouxe isso para si mesmo. Tudo isso é sua culpa, Kelvin, respondi. Apesar de suas atitudes condescendentes anteriores para comigo, ambos imploraram desesperadamente por perdão, tentando transferir a culpa e se arrastando. Isso foi realmente ridículo. Não vou perdoar nenhum de vocês, e isso não é algo do passado. Vocês estavam me tratando como uma serva até um momento atrás, não é verdade? Não sair quando pedi que saíssem é ilegal, e agora que os móveis colecionados pelo meu falecido sogro são meus, vocês precisarão compensar por isso. Mas está tudo bem. Vamos compensar você. Mas, por favor, não envolva a polícia. Você não faria isso. Quer me ver na cadeia? Na verdade, não me importo nem um pouco. Além disso, Luciano e eu estamos casados. Não tem nenhum ano e já está se mudando para outro homem, meu próprio irmão. Do que está falando? Você seguiu em frente mesmo antes de se divorciar, não é verdade? Kelvin ficou sem palavras. Já não me importa. Vou pagar o que for pelos danos. Quanto custa a bagunça do meu estúpido e falecido marido, disse minha sogra. Se calculamos aproximadamente uns 200,000, respondi. O que? Ela perguntou espantada. Os móveis que meu sogro havia colecionado eram todas peças de alta qualidade feitas por designers famosos. Kelvin e sua mãe, que não tinham interesse nestes itens, pareciam ter acreditado que eram apenas lixo. Vocês vão compensar o que quebraram, não é? Certifiquem-se de pagar corretamente, eu disse. Kelvin e sua mãe não tinham condições de pagar tal compensação e ficaram perturbados. Por agora, a polícia levou os dois por invasão e vandalismo. Claro que não os perdoei e segui com o processo. Depois, Kelvin e sua mãe, que estavam buscando desesperadamente a ajuda de Luciano, foram rejeitados sem rodeios, com ele dizendo: "Me envergonho de ser parente de sangue deles. Provavelmente estão recebendo o que merecem. Há uma coisa mais que guardei em segredo. Meu sogro me disse que vendesse a casa e usasse o dinheiro como quisesse. Luciano me disse que o preço da casa era de 100 mil, mas na realidade, o documento afirmava o valor da casa em cerca de 500 mil. É uma boa localização, então pode vender por um pouco mais. Mas por agora, Luciano e eu decidimos levar as coisas com calma. Eventualmente, planejamos vender o terreno e construir uma nova casa. Tive algumas preocupações sobre ter filhos, então depois de me casar com Luciano, fui ao ginecologista para fazer um check-up. Mas não houve problemas com nenhum de nós dois. Agora, com os perturbadores desaparecidos, Luciano e eu estamos vivendo felizes juntos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu marido roubado pela melhor amiga dele, mas ninguém contava que ela era dona da empresa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!